Será que a dieta livre do glúten faz a pessoa emagrecer? No meu caso, foi exatamente o contrário. Vamos entender por quê. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E hoje vamos tratar de um assunto que pode gerar um pouco de confusão ou até mesmo uma certa polêmica, porque algumas pessoas vão dizer que sim, a dieta do glúten faz emagrecer, outras pessoas vão dizer que não e que inclusive ganharam peso depois que começaram a seguir direitinho a dieta do glúten, que inclusive esse é o meu caso. Vamos entender por quê. Bom, para quem não sabe, eu tenho a doença celíaca, né? Que é a intolerância ao glúten. Eu não posso consumir nada que contenha glúten, porque eu passo muito mal. Eu tenho uma reação bem forte, né? A doença celíaca é uma doença crônica, autoimune e que prejudica demais o organismo da pessoa que tem essa intolerância e consome glúten. Por conta disso, eu sigo à risca uma dieta livre de glúten. Por conta disso, eu já ouvi muitas pessoas olharem para mim e dizerem: "Ai, por isso que você é tão magrinha. Ah, você não come glúten? Ah, por isso que tem esse corpinho. Ah, se eu também não comesse glúten, eu ia ficar com esse corpinho também, fácil. Ai, acho que também vou parar de comer glúten pra ficar com um shape assim, hein?" Bom, gente, e na verdade, a gente tem que levar em consideração vários fatores. Eu não vou dizer para vocês que eu estou assim no peso ideal, né, dos meus sonhos, das minhas idealizações, porém na balança, graças a Deus, meu índice de massa corpórea está ok, tá tudo certinho. Mas isso hoje, depois que eu comecei a seguir a dieta, porque antes de seguir a dieta isenta do glúten, eu era muito mais magra. Não sei se você já assistiu meu vídeo, onde eu falo como eu descobri, né, a minha intolerância ao glúten e à lactose há quase 10 anos. Naquela época eu cheguei a pesar 45 quilos. 45 quilos para uma pessoa de 25 anos é muito pouco, né, gente? Hoje eu tô com 35 e o meu peso atual é 54, 55, compatível com o meu corpo. E como que eu cheguei então a perder bastante peso comendo glúten e a ganhar, a retomar o meu peso com a dieta isenta do glúten? Eis aí a grande diferença. Prestem bastante atenção. Para pessoas saudáveis que não têm a intolerância ao glúten, para algumas pessoas que retiram o glúten da dieta, elas podem relatar que sim, melhoram um determinado desconforto abdominal, um inchaço e que deixando de consumir glúten, elas se sentiram um pouquinho mais desinchadas, né? E isso é real, gente, porque o glúten, ele inflama mesmo, ele não é tão saudável como a gente pensa que é. Na verdade, ele não é saudável. Eu não sou médica para alegar, tampouco nutricionista, nada disso, mas a gente sabe que o glúten, a farinha de trigo, né, como ela é processada hoje em dia, ela tem 1000 vezes mais, não, 1000 eu tô exagerando, na verdade eu não sei a quantidade correta, mas ela tem muito mais glúten do que o trigo de antigamente. Então o trigo que você consome hoje em dia, ele é modificado, extremamente processado e essas substâncias acabam não fazendo muito bem para todas as pessoas num geral. Algumas pessoas sentem sensibilidade ao glúten ao consumi-lo, outras sentem intolerância, que é o meu caso, e isso pode desencadear algumas doenças, como por exemplo a doença celíaca. Tem pessoas que já toleram super bem, uma grande maioria das pessoas que consomem glúten, mas sim, existe a possibilidade de você se sentir menos inchado se você passa a consumir menos essa proteína, essa substância. Porém, gente, para quem tem a doença celíaca, o glúten, ele faz um efeito reverso. Enquanto eu não tinha descoberto a minha intolerância, eu consumia glúten, né? Eu passei a descobrir com 25 anos de idade, então até os 25 eu comia de tudo.
chegou um determinado momento da minha vida que eu não conseguia, o meu organismo não conseguia mais absorver os nutrientes dos alimentos que eu consumia. E de comida de verdade mesmo. Não importa se eu comia legume, verdura, salada, o meu organismo estava tão inflamado, o meu intestino tão inflamado, tão prejudicado, que ele não estava mais fazendo o papel dele, que é absorver os nutrientes e distribuir para o meu organismo todo. Com isso, eu comecei a perder muito peso, mas não de maneira saudável. As pessoas geralmente querem emagrecer saudavelmente, né? Ninguém quer emagrecer porque está doente. E esse era o meu caso, por exemplo. Então, para mim, a dieta do glúten fez bem, e a partir do momento que eu passei a não consumir o glúten, o meu organismo se desinflamou, né? Se reorganizou e eu comecei a absorver os nutrientes, e com isso eu comecei a ganhar peso novamente. Isso para mim foi algo muito bom, foi super positivo ganhar peso, porque eu estava ganhando peso e ao mesmo tempo ganhando saúde. Enquanto eu estava perdendo peso, eu estava perdendo a minha saúde. Então essa é a diferença. A pessoa que não tem intolerância ao glúten deixar de consumir e se sentir um pouco mais desinchado, um pouco menos estufado, isso é normal. Agora, a pessoa que tem a doença celíaca, quando tira o glúten da dieta, ela começa a ganhar saúde, então ela começa a receber os nutrientes, e isso faz com que ela também fique encorpada, né? Ela comece a ganhar peso com saúde. Agora, em contrapartida, voltando àquele assunto do peso, do corpinho magro, essa idealização toda, gente, uma coisa também não tem nada a ver com a outra, porque não é porque eu deixei de consumir o glúten que eu deixei de consumir açúcar, industrializados e farinha branca. Eu apenas retirei a farinha de trigo, mas eu posso, por exemplo, substituir por outras com um índice glicêmico tão grande quanto, por exemplo, a farinha de arroz é uma farinha branca, a farinha de tapioca é uma farinha branca, e tudo isso se transforma em açúcar no nosso corpo. Então não é porque eu deixei de consumir a farinha de trigo com glúten e passei a consumir outros tipos de farinha branca que eu vou emagrecer. Isso não é uma dieta fitness, isso não é uma dieta para manter um corpo sarado, nada disso. Para manter um corpo bonito e saudável, gente, o que a gente tem que fazer? O óbvio que todo mundo já sabe. Se alimentar bem, em primeiro lugar, e se alimentar bem não é comer comida sem glúten, né? Substituir por industrializados sem glúten. Se alimentar bem é para todo mundo, comendo o quê? Comida de verdade. Comida, arroz, feijão, verduras, mistura. Mistura, você aí também fala mistura? Mistura, né? Carne, salada, peixe, frango, enfim. Manter uma dieta equilibrada, saudável. Segundo lugar, muita atividade física, que é o óbvio. Beber água. Gente, todas essas recomendações que a gente está cansado de ouvir, porque elas são de tão óbvias, a gente às vezes não cumpre, né? Não faz. Eu particularmente preciso também retomar as atividades físicas e tudo mais. E também a gente não pode esquecer outro fator que não é determinante, mas sim a gente precisa levar em consideração, que é o fator genético. Na minha família, eu trago essa herança genética de um corpo mais magro, digamos assim, né? Uma estrutura óssea menor. Então, eu acho que dificilmente eu conseguiria adquirir um sobrepeso, acho que nem que eu quisesse, porque eu perco peso com muito mais facilidade do que ganho. Então, também tem que se levar isso em consideração quando as pessoas olham para mim e falam: ah, ela é assim porque ela não come glúten. Não! Tem muitas outras coisas envolvidas. Eu não como glúten, mas eu como muitas outras coisas industrializadas que engordam também, tá bom? Outra coisa também que eu já ouvi, né, por participar de diversos grupos onde tem bastante pessoa intolerante ao glúten, à lactose e outras intolerâncias alimentares também, mas principalmente o pessoal, né, que não pode ir com glúten, dizer que tá fazendo a dieta do glúten e mesmo assim tá perdendo muito peso. E aí eu me pergunto, será que realmente tá perdendo peso por conta da dieta isenta do glúten, ou ainda é o efeito do glúten
sobre o organismo da pessoa. Porque no meu caso, se eu me contaminar com glúten, se eu consumir alguma coisa com glúten, todo o meu trabalho da minha dieta, né, vai por água abaixo. E o glúten, para sair do nosso organismo, para a gente ficar limpo, né, digamos assim, do glúten, leva muito tempo. Gente, leva aproximadamente 1 ano. É assim, absurdo, então. Então, o que eu indicaria? Realmente você fazer os exames para ver se, de repente, você não está com alguma outra disfunção no seu intestino que esteja fazendo você não absorver os nutrientes. Porque não é comum uma pessoa que tem a doença celíaca deixar de consumir o glúten e continuar a perder peso. Isso não é normal, gente. Pelo menos para mim foi exatamente o contrário e em cima do que eu já esperava. Se eu retirei algo da minha dieta que era nociva para mim, agora eu preciso estar bem, não é isso? Essa é a lógica. Eu acho que o recado era esse, gente. Não sei se deu para pegar direito, mas eu ouço muitas pessoas falando assim, esses questionamentos, né? Eu vou também parar de consumir o glúten para ficar com um corpinho magro e tudo mais. Não caiam nessa, gente. Procurem um médico de verdade, um nutricionista que possa te orientar de verdade se esse for o seu objetivo. Mas para quem tem a doença celíaca, a dieta isenta do glúten só faz bem realmente. Na verdade, o glúten é o nosso veneno, né? Para quem tem a doença celíaca. Então, ou você tira da sua dieta, ou você continua doente, muito doente, passando mal toda hora. E não é isso que a gente quer. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você quiser trocar alguma ideia, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu faço questão de responder. Eu realmente quero ajudar com os vídeos aqui, a partir das minhas experiências com essas intolerâncias ao glúten e à lactose, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo!